Trago hoje a devolutiva às nossas alunas que escreveram uma monografia intitulada Diversidade Religiosa e Saúde, que aborda a relação entre espiritualidade, religião e prática médica. E elas destacaram a importância dessa temática, não é, para uma atenção, um cuidado em saúde mais humanizado, mais sensível. Então, o trabalho foi organizado em 5 partes principais: introdução, objetivos, tem o próprio desenvolvimento e considerações finais e as referências. Eu vou fazer uma síntese da monografia. Essa monografia, ela tem, deixa eu ver aqui a paginação. Tem 12 páginas, 2 pré-textuais e uma pós-textual. Então, são 9 páginas, né, a extensão da monografia. Na introdução, aqui vou rolando a tela, aqui tem um sumário, né? O sumário, de certa forma, é um elemento pré-textual importante. Aqui, como eu falei, introdução, objetivos e justificativa, desenvolvimento, considerações finais e referências. Então, seguindo aqui, começando aqui da introdução. Introdução que aponta como a diversidade religiosa no Brasil influencia as práticas de saúde, de cuidado em saúde. E nessa introdução, as minhas alunas discutem a interação entre fé e medicina, ressaltando a necessidade de diálogo não só interreligioso, mas também entre na interculturalidade, não é, dos profissionais de saúde com seus pacientes que têm diferentes culturas e que têm diferentes crenças religiosas, assim como os próprios profissionais. Então, isso é importante, como elas pontuaram na introdução, para lidar com dilemas éticos, bioéticos, que surgem nos momentos de tomada de decisão. Então, aqui nos objetivos e justificativa, as autoras colocaram que o trabalho visou a uma análise dos impactos da espiritualidade e religião na atenção à saúde, deixa-me ver como colocar assim, e enfatizando a humanização do atendimento médico e a resolução de problemas éticos, principalmente no contexto brasileiro. É um país, né, de uma grande diversidade religiosa. Então, objetivos, passamos aqui ao desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, há esses 3 tópicos: espiritualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma referência muito importante, né, para nós, profissionais de saúde, e para elas, as autoras, futuras médicas. A diversidade religiosa, aqui seria o segundo item aqui do desenvolvimento. Estou rolando aqui a tela. Diversidade religiosa em saúde. E o terceiro item aqui, aí vai falar dos principais dilemas, e tem um terceiro item, que é esse: religião, espiritualidade e saúde. Então, vamos começar aqui da parte do desenvolvimento. Aqui está.
espiritualidade segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, aqui elas explicam, e elas começam com uma referência, né, importante, que é essa daqui, Atlas do Espírito, a Organização Mundial da Saúde e suas formas de instituir a espiritualidade, que foi obtida nesse título aqui, Anuário Antropológico de Rodrigo Toniol. Então, elas explicam, né, como a espiritualidade ela é entendida como uma busca individual de significado e que se diferencia da religião. E elas discutem também os conceitos de espiritualidade dos outros e espiritualidade de todos, mostrando como a Organização Mundial da Saúde trata essas dimensões. E depois elas também comentam, acho que é aqui nessa página, sim, aqui é a espiritualidade dos outros, né, que é esses eixos narrativos que eu mencionei, e a espiritualidade de todos. Isso é importante, essa conceituação. Né? Então, elas destacam essas questões que são importantes para que tratemos na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Então, aqui, essa questão aqui que é colocada, deixe-me rolar aqui, aqui. Aqui, espiritualidade dos outros. Então, essas duas expressões mencionadas na monografia, espiritualidade dos outros e espiritualidade de todos, podem ser entendidas como categorias interpretativas importantes no debate sobre diversidade religiosa e espiritualidade no contexto da saúde, principalmente quando buscamos práticas de cuidado mais equitativas, interculturais e respeitosas. Então, a espiritualidade dos outros. Essa expressão, como colocam aqui as nossas alunas, autoras da monografia, remete à ideia de alteridade, né? Que é uma palavra que sempre fiquei repetindo ao longo do semestre na nossa disciplina. E também remete à forma como se percebe e como se trata a espiritualidade do outro, ou seja, de quem tem crenças, práticas e cosmologias diferentes daquelas consideradas majoritárias, hegemônicas, né? E pessoais. Então, aqui, espiritualidade dos outros. Depois, elas tratam aqui da espiritualidade de todos. Mas, antes disso, eu queria só mencionar implicações dessa questão e que também elas abordam. Por quê? A espiritualidade dos outros muitas vezes é vista como estranha, como mística, como se fosse realmente exótica, ou até especialmente quando ligada às religiões afro-brasileiras, indígenas ou orientais. Então, há um certo exotismo nessa visão, como a religiosidade dos outros é vista, e também até com desdém, né, com menosprezo. E isso em contextos institucionais, como hospitais, também no contexto de políticas públicas, pode se encontrar resistência, pode se encontrar negligência diante da expressão espiritual do outro, que é interpretada como se fosse irracional. Então, isso leva a um risco de desigualdade no cuidado.
Então, profissionais que não reconhecem e que não acolhem a espiritualidade dos seus pacientes estão mais propensos a oferecer um cuidado incompleto ou culturalmente insensível. E isso pode afetar a adesão ao tratamento e pode afetar o bem-estar psicossocial do paciente. Então, essa espiritualidade dos outros, eu não encontrei aqui, porque eles se basearam no texto de Toniolo, mas resta ver o texto de Toniolo, que eu não conhecia esse texto, mas assim já tinha visto a espiritualidade dos outros ser tratada à luz da ética da alteridade, né, de Emmanuel Levinas, que propõe reconhecimento da diferença como base da ética. E essa contribuição também se conecta com o pensamento decolonial. Por quê? Denuncia a colonialidade do saber que desvaloriza saberes espirituais que não são hegemônicos no Ocidente. Então, aqui é a espiritualidade de todos, acho que nessa página, né, que está no contexto, né, da visão da Organização Mundial da Saúde. É aqui, espiritualidade de todos. Aqui está, espiritualidade de todos. Então, essa expressão, espiritualidade de todos, se refere a uma visão mais ampliada, inclusiva e humanizadora da espiritualidade como uma dimensão da vida presente de todas as pessoas, independentemente de sua filiação religiosa. Então, isso implica em quê? Implica em universalidade da espiritualidade e parte do princípio de que todos nós, seres humanos, possuímos uma dimensão espiritual e que essa dimensão pode ou não estar ligada a uma religião. Então, essa dimensão precisa ser considerada no cuidado em saúde de forma cuidadosa, né? Cuidado em saúde de forma cuidadosa, de cuidado em saúde de forma sensível. Então, isso também remete ao reconhecimento, remete ao acolhimento. Por quê? Porque a espiritualidade de todos implica criar espaços de escuta, de práticas que respeitem, que integrem as crenças de cada indivíduo. E isso promete, é promissor no sentido de promover o cuidado centrado na pessoa, né, que é um modelo clínico que temos abordado em diversas ocasiões durante a evolução aqui da nossa disciplina ao longo do semestre. E também isso remete à construção de pontes, porque essa abordagem favorece o diálogo interreligioso, favorece a empatia, favorece a convivência com a diferença, o que é fundamental realmente em sociedades pluralistas e em ambientes também de serviços de saúde pública. Então, teoricamente, essa ideia ela se relaciona com a psicologia transpessoal, sobre a qual, né, sobre um dos aspectos dessa psicologia transpessoal, tem um vídeo aqui no nosso canal Semiovlog Humanitas, que também é bem importante, né, no nosso processo de cuidado em saúde, né, e remete a abordagens integrativas da saúde. E aproxima-se também da ética do cuidado, não é, de Joan Tronto, de concepções de espiritualidade laica ou plural que compreendem o espiritual como aquilo que dá sentido, que dá propósito, que dá conexão à nossa vida. Então, para construir um cuidado em saúde verdadeiramente intercultural e integral, portanto, é preciso transitar, né, da simples tolerância à diversidade religiosa
que é a visão de espiritualidade dos outros, para a valorização ativa da espiritualidade como uma dimensão humana comum, sem apagar as diferenças. Quer dizer, a visão da espiritualidade de todos. Então, foi muito importante essa tomada aqui. E aí eles mencionam práticas como elas, né? Mencionam práticas como meditação, yoga, que são, como elas chamaram aqui, desterritorializadas e descritas, como aqui coloco, como aqui destaco, descritas como eficazes para a promoção da saúde e do bem-estar de maneira ampla, né? Então, aqui está esse tópico que foi muito bem formulado. Então, agora esse item aqui, que foi dos subtítulos da seção 3, que é o desenvolvimento da monografia, que é diversidade religiosa e saúde. Vou aqui grifar, né? Então, grifo aqui, diversidade religiosa em saúde. Então, diversidade religiosa em saúde, esse subtítulo, ele destaca, as minhas alunas destacam a relevância, né, do processo de ensino-aprendizagem sobre diversidade religiosa na medicina, na área da saúde de uma forma geral. E elas apontam como crenças afetam a tomada de decisão, diagnóstica e terapêutica, a adesão à terapêutica, e abordam dilemas éticos como transfusões de sangue e métodos contraceptivos. Aqui estão, não é, essas considerações importantes que elas colocaram aqui como um subtópico, principais dilemas, né, a transfusão sanguínea e as testemunhas de Jeová, e métodos contraceptivos, que são dois aspectos importantes quando se trata de religiões que têm muitos adeptos no nosso país, né? Que são religiões, né, cristãs, como a religião católica e a religião evangélica. Né? Então, aqui elas colocam isso de uma forma bem objetiva, e também mencionam os cuidados paliativos. Né? É importante porque a espiritualidade, dentro dessa disciplina de cuidados paliativos, como já tivemos condição de abordar, é uma disciplina da qual participamos no nosso projeto pedagógico do nosso curso, que é a de cuidados paliativos. Então, aqui elas consideram esses aspectos, e também aqui elas examinam, né, essa questão da religião, da espiritualidade na área da saúde. E aí aqui tem uma forte vertente, né, da própria teoria da bioética, né, e as considerações finais, elas aqui concluem que compreender a diversidade religiosa é essencial para garantir um cuidado respeitoso, com respeito à dignidade humana, ético, e equilibrando as ciências médicas com a autonomia do paciente. Então, vamos ver aqui as referências que já mencionei, mas aqui eu vou relembrar aqui das citações na listagem das referências que foram escolhidas por elas. Eu vou diminuir aqui o zoom para podermos ver aqui as referências. Então, aqui eu ia falando de Rodrigo Toniol, que escreveu esse trabalho, Atas do Espírito, a Organização Mundial da Saúde e suas formas de instituir a espiritualidade, que é uma publicação acadêmica. E o Rodrigo Toniol é um antropólogo brasileiro, e suas pesquisas são nessa área, entre espiritualidade, saúde e políticas públicas. Então, ele
as suas obras abordam esses temas, né, que acabam incluindo, discutindo os desafios éticos que surgem quando práticas médicas confrontam crenças religiosas dos pacientes. Então, esse trabalho aqui que eu vou grifar, aqui. Atas, aqui até tem como realçar, né? Vou realçar aqui. Muito bem. Então, esse trabalho Atas do Espírito, não é, que é de 2018, ele discute. Eu fui ler o artigo, né, porque eu não conhecia esse trabalho e nem conhecia o Rodrigo Toniol, que é um antropólogo brasileiro. Então, aqui eu fui ler o artigo. E aí, nesse trabalho, ele discute como a Organização Mundial da Saúde tem incorporado a espiritualidade em suas diretrizes e reconhecendo a espiritualidade como um componente importante da saúde integral. Então, esse autor ele destaca os desafios éticos e práticos que surgem quando se tenta institucionalizar a espiritualidade em contextos da área da saúde, do cuidado em saúde, principalmente diante da nossa diversidade em crenças religiosas no Brasil, embora predominem as religiões cristãs. Então, a partir desse trabalho, esse autor ele coloca algumas reflexões e que estão presentes, né, se refletiram na leitura que eu fiz da monografia das minhas alunas, 3 alunas da nossa turma 119. Então, o respeito à autonomia do paciente, que elas colocam, né, bem, de forma bem patente nas considerações finais, e também o diálogo interdisciplinar, porque nós médicos e também os próprios antropólogos da área da saúde e outros profissionais podemos ajudar a encontrar soluções que respeitem tanto as necessidades do ponto de vista médico, quanto as convicções religiosas dos pacientes. E é essencial nesse sentido, e também está bem plasmada essa ideia na monografia. É essencial que nós, profissionais de saúde, recebamos formação que nos capacite a lidar com a diversidade religiosa, com os dilemas éticos que dela decorrem. Então, as demais, aqui tem outras referências importantes, né? Tanto de bioética, da bioética, né? Tanto em referência aqui ao Código de Ética Médica, também atual, não é? O Manual de Cuidados Paliativos, né, do Ministério da Saúde. Também temos aqui algumas referências de trabalhos publicados em inglês, né, indexados na Medline, que são importantes, não é? Porque são fontes acadêmicas, e as demais são práticas institucionais sobre o tema. Então, fazendo uma nova retrospectiva e analisando o trabalho, que vou colocar aqui rapidamente. Então, o texto ele é bem estruturado, aborda um tema que é relevante e atual, principalmente em um país multicultural como o nosso. E a monografia evidencia a necessidade de alinhar a prática médica às crenças individuais dos pacientes, respeitando sua diversidade cultural e sua religião. Na monografia, eu percebi uma reflexão equilibrada sobre os dilemas éticos
a proposição de soluções práticas e também o desenvolvimento, também a menção aos protocolos específicos, né, da própria, referentes à própria educação médica. Seria importante também que o texto tivesse explorado mais profundamente a integração dessas práticas no Sistema Único de Saúde. Há uma parte que eu acho que há uma menção, eu vou fazer uma pequena pausa aqui na gravação para consultar novamente. Achei aqui, achei. Apesar dos avanços, as práticas integrativas e complementares enfrentam resistências significativas no meio médico. O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, questiona o fundamento científico de tais práticas no contexto do Sistema Único de Saúde. E essa polêmica evidencia a tensão entre a busca por um cuidado mais holístico e a exigência de embasamento científico rigoroso. Então, aqui é essa parte, né, do próprio SUS. Então, assim, poderia ter sido aprofundado, mas acredito que é uma menção suficiente, né? Então, eu ia cometer uma injustiça aqui, mas aí lembrei desse tópico. Então, essa questão é importante porque, veja, vejam, caras alunas, incluir mais estudos, né, de caso práticos, né, poderiam, e aí contextualizar na própria realidade do SUS, né, teria sido bem enriquecedor. Relatos de experiência, isso enriqueceria também a análise e para exemplificar em uma situação problema, ou fictícia ou real, ou de uma vivência que vocês tenham tido nos estágios, para exemplificar esses dilemas que são enfrentados na prática. Então, vou agora para os critérios, né? Quais são os nossos critérios? Vou para aqui para o início. Aqui o início. Aqui está. Dei um maior zoom aqui para fazer essa avaliação, análise, né? Com base nos critérios de avaliação que eu forneci para todos os grupos. Então, vamos fazer essa análise. A estrutura e organização, como eu mostrei, e está bem articulada com os tópicos que solicitei que estivessem presentes, né, com exceção da situação problema. Então, o que é preciso salientar é que a monografia apresenta claramente o problema, os objetivos, a justificativa do estudo, destaca a relevância da diversidade religiosa no contexto médico no Brasil, assim como os desafios éticos e culturais envolvidos. A justificativa é bem fundamentada e coerente, né, com o tema que foi proposto. Então, essa é a estrutura que foi 20 de 20, né? 20 de 20. Deixa eu revisar aqui novamente os critérios, os benditos critérios colocados, não é, para que haja uma homogeneidade na avaliação. Então, esses critérios colocados previamente para a turma, antes do início, né, da elaboração dos trabalhos. E ainda falando na estrutura, as conclusões estão alinhadas com os objetivos propostos. Por quê? Porque a própria conclusão aborda a importância do respeito às crenças dos pacientes e também da humanização no atendimento médico. E, além disso, as considerações finais respondem às questões levantadas na introdução
mesmo que não explicitamente, e consolida os principais pontos que foram discutidos. Então, aqui está são os critérios, né? Então, organização e estrutura, 20 de 20. Vamos agora à fundamentação teórica. Então, a revisão bibliográfica foi satisfatória, incluiu fontes acadêmicas, as teorias e conceitos que foram apresentados são bem articulados com a temática, foi demonstrado uma profundidade nessa fundamentação. Agora, o que podemos considerar de referencial teórico? Os conceitos, né? Tem conceitos importantes, como a definição de espiritualidade e religião, com base em publicações da Organização Mundial da Saúde ou de autores que escreveram sobre essas concepções, sobre os dilemas éticos. Então, um forte enfoque sobre a questão bioética, sobre os dilemas éticos, porque essas questões de diversidade religiosa acaba encontrando conflito com alguns dos procedimentos ou das tomadas de decisão, né, do ponto de vista médico, mas há autores citados que têm uma abordagem sólida e consistente, né? Esse artigo de Rodrigo Toniol, que eu li também agora, quer dizer, ontem, quando fui ler mais devidamente a monografia das minhas 3 alunas, e foi feita uma análise religiosa, as implicações no contexto da saúde, principalmente considerando as religiões cristãs, e suas implicações, não é, no contexto da saúde, que demandam referenciais teóricos que permitam compreender a complexidade dessas interações entre religião, cultura, subjetividade, políticas públicas e práticas de cuidado. Então, vejamos. Que referenciais teriam sido importantes aqui? Referenciais como lente interpretativa do ponto de vista teórico. Na antropologia da saúde, que já mencionei aqui antes em outra devolutiva, e mencionei também em um dos nossos encontros presenciais. O de Arthur Kleinman, né, que é a antropologia da saúde. Então, essa abordagem teórica de Arthur Kleinman, como eu disse, eu tenho um trabalho aqui, eu acho que eu mencionei já em outra devolutiva. Eu vou aqui pegar para mostrar, né, esse trabalho importante de Arthur Kleinman. E também uma pausinha para a água. Vejam aqui, acho que está dando para ver, sim. Não podemos ter esse diálogo, né? Então, vejam aqui. Esse trabalho é muito importante, certo? The Illness Narratives. Então, sofrimento, cura e a condição humana, de Arthur Kleinman. Esse trabalho, ele mostra, né, todo o referencial teórico de Arthur Kleinman em relação à antropologia da saúde. Então, esse seria um referencial muito importante para considerar. Por quê? Porque permite compreender como crenças religiosas moldam as percepções de saúde, doença, sofrimento, cura, e o conceito de sistemas de saúde plurais ou pluralistas e essa noção de cosmologias terapêuticas são fundamentais para analisar práticas de saúde em contextos culturalmente diversos. Então, claro, se poderia usar outros referenciais,
né? Por exemplo, a questão da interculturalidade, com o próprio Boaventura de Souza Santos, né? Que ele faz estudo, que é um autor português, que ele faz estudos culturais e sobre interculturalidade na saúde. Poderia ser que aí pensa as práticas de saúde de forma crítica, com foco também nas relações de poder, respeito à diversidade e aos direitos humanos. Então, a interculturalidade, ou a noção de interculturalidade está sempre nas nossas. Esteve sempre permeando nossos encontros, né, durante esse semestre. E é um conceito importante para promover o diálogo entre saberes médicos e religiosos, principalmente em contextos de pluralismo religioso. Agora, eu percebi que vocês abordaram bastante a questão bioética. E também, embora não tenham citado Emmanuel Levinas, mas vocês consideraram a ética da alteridade, quando vocês falam. E isso foi a partir do artigo de Rodrigo Toniol. Então, vocês falam da ética da alteridade, embora não mencionem o Levinas, que oferece uma lente sensível à escuta e ao respeito pela diferença. Então, o Emmanuel Levinas está aí considerado. Por quê? Porque esse trabalho, esse artigo, acabou bebendo na fonte, né, da ética do cuidado, a ética do cuidado, a ética da alteridade. Embora a ética do cuidado também, que esse é de Tronto, do autor Tronto, também é importante para essa temática. Bem, se vocês quisessem também entrar para fazer colocar uma lente interpretativa a partir da psicologia da religião e da saúde, e também há autores que poderiam ser considerados. E para não deixar de falar na teoria decolonial, poderia ser um dos autores, por exemplo, Aníbal Quirrano, poderia ter sido Walter Mignolo, né, que é uma perspectiva decolonial. Eu sempre quero falar decolonial, né? Que não é assim que se escreve, é decolonial, que propõe, é uma teoria crítica que propõe uma análise, né, reflexiva sobre o epistemicídio, ou seja, a marginalização de saberes religiosos que não são hegemônicos, como os de matriz africana ou indígena, né? Dos nossos povos originais, do qual descendemos, né? Valorizando o diálogo entre diferentes epistemologias no cuidado em saúde. Então, a monografia não aborda explicitamente a teoria decolonial, mas há alguns elementos que podem ser analisados nessa perspectiva decolonial, principalmente quando se fala na espiritualidade dos outros e na espiritualidade de todas. Então, tem alguns trechos que ressoam com princípios decoloniais. Então, principalmente em relação a comunidades historicamente marginalizadas, como a dos povos originários e as afro-brasileiras. Então, a gente não descende apenas de europeus, mas da miscigenação, né, de europeus, do europeu branco, dos povos que aqui estavam quando o europeu chegou para dominar, colonizar essas terras, e do afro, da cultura africana, né, da qual descendemos também, que foi também importantíssima no desenvolvimento da nossa cultura. Então, por isso que pesquisadores, né, ou pensadores, né, de conceitos decoloniais, como Aníbal Quirrano e Walter Mignolo, teriam fortalecido, né, esse trabalho. Então,
Das 11 referências que temos aqui, 6 são acadêmicas. Não, ou melhor, exatamente, 6 de 11 são acadêmicas. Outras são relacionadas até a fontes institucionais importantes na área da saúde. Bem, sim, então, aqui nesse ponto aqui do referencial teórico, então, que vale 20, eu vou colocar 10, porque por, pelo que eu mencionei agora recentemente, há pouco. A situação problema, na monografia não há explicitamente um caso clínico real ou ficcional, porque enriqueceria muito o trabalho. Embora as autoras abordem dilemas práticos, né, como transfusões de sangue para os adeptos da religião Testemunhas de Jeová, e sobre métodos contraceptivos também em relação à religião católica. Esses tópicos eles foram discutidos, mas faltou uma contextualização mais direta de um caso clínico, mais de um específicos. Então, a transfusão de sangue e a testemunha de Jeová realmente não poderia deixar de ser explorado como foi realmente. Bem, então, aqui a situação problema 10 de 20, não é 20? 10 de 20, exatamente. Como em relação à monografia que li e analisei por último, que foi em relação à heteronormatividade e ao heterossexismo, né, que faltou a apresentação de uma situação problema de forma mais detida. Então, aí seria 10 de 20. E em relação à análise crítica, que vale 30 pontos. Bem, a gente observa realmente que há uma análise crítica que aborda aspectos éticos e aspectos culturais da diversidade religiosa na área médica. Há uma contextualização, né, no sistema médico brasileiro, incluindo o SUS. Há propostas práticas, como a criação de protocolos de cuidado, de um cuidado que respeite as crenças religiosas. Então, a temática está interpretada e tem reflexões que partem de referenciais teóricos, mas falta um referencial teórico subjacente que seja mais sólido e fundamente bem as análises críticas apresentadas como esse referencial que mencionei. Então, de 30, nós temos 25 pontos. E a questão da forma, né? Então, o texto é claro, equivale 10 pontos. É objetivo o texto, está bem estruturado, tem uma linguagem adequada do ponto de vista acadêmico. Não identifiquei erros gramaticais ou de estilo que prejudicassem a compreensão. E em relação às normas da ABNT, segue-se, né? Seguem-se essas normas, né? E eu colocaria também aqui aspectos na forma 10 de 10. Então, assim eu encerro aqui. Antes de encerrar, eu falei das religiões de matriz africana que não foram abordadas de uma forma assim mais consistente, né? Mas a gente precisa lembrar, acabei falando nas nossas origens, né? Culturais e genéticas, e acabei deixando de falar um pouco e tocar nesse ponto das práticas afro-brasileiras. Então, as terapias baseadas em ervas, em banhos energéticos, comuns em religiões como o candomblé e a umbanda, né? Isso poderia ter sido mais aprofundado, porque são abordagens que reconhecem a conexão entre saúde física e espiritual. E também seria, em relação ao SUS, o que eu
eu estava falando que não teve uma menção assim muito direta, mas aí depois fui verificar e tinha, como mencionei, mas essa luz de computador, né, acaba ofuscando um pouco o, a, a, nossa, a nossa visão. Mas, assim, o que eu estava falando era das iniciativas do Brasil no próprio SUS, né? A rede de atenção psicossocial, que incorpora saberes populares e comunitários no conteúdo da saúde mental, como rodas de conversa, terapias comunitárias. Então, isso é importante, mas isso aí eu já mencionei. E também das terapias complementares que foram mencionadas, não com, digamos assim, o aprofundamento necessário, mas foram mencionadas. Então, até a próxima devolutiva. Com essa, chegamos à sétima devolutiva, ou seja, a análise e avaliação do, do sétimo do trabalho, né? Do sétimo grupo, composto por três alunos da nossa turma 119, da turma 1, e assim faltam três devolutivas ainda. Então, até a próxima.